Olá, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo anterior sobre as séries temporais, agora eu vou ensinar vocês como fazer uma série histórica em um diagrama de controle. Espero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque são instrumentos extremamente eficazes para nós termos um diagnóstico ao longo do tempo de como a doença está se comportando na minha população e uma ferramenta importante, se for muito bem utilizada, para inclusive prever possíveis epidemias que possam ocorrer na minha população com antecedência. Então, prestem bastante atenção. Um diagrama de controle, basicamente, eu tenho que ter três coisas. Eu tenho que ter a incidência, os valores máximos e os valores mínimos, e os picos epidêmicos ao longo do tempo, para eu tentar entender essa doença. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma série histórica, um diagrama de controle de doença meningococcus no estado do Ceará, nos anos de 1980 a 1987, né? E ele analisou o ano de 2005. O que ele fez? Vamos para nós tentarmos entender aqui, essa série histórica. O que essa pessoa fez? Ela fez por semana epidemiológica. Ela pegou a quantidade, ela calculou a incidência por semana epidemiológica de sarampo nos anos de 1980 a 1987. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Então ela fez 52 incidências por ano. Então fez a incidência da semana 1 até a semana 52 dos anos de 1980, depois dos anos de 1981, depois de 82, depois de 83, 84, 85, 86, 87. Esse é um ponto. Depois, por semana, depois que ela fez, calculou a média das incidências por semana. E achou aqui, a média. Então, a média das incidências por semana. Depois, calculou o que? O desvio padrão. Nós vamos ver lá na frente mais ou menos como calcula esse desvio padrão. O desvio padrão é mais ou menos para ver o quanto esses dados distancia da média. Pegou esse desvio padrão, multiplicou por 2, tá? E somou a média. Então, eu calculei o desvio padrão, multipliquei por 2 e somei a média. Então, eu achei uma linha superior. Peguei esse desvio padrão, multipliquei por 2 e subtraí da média. E achei um limite inferior. Com isso, eu tenho um padrão de doença esperado na minha população. Então, tudo aquilo que estiver entre a linha verde e a linha azul naquela população é o esperado para meningite. Então, ele pegou o ano de 2005 e foi colocando a incidência por semana epidemiológica, né? E viu, essa incidência estava aqui dentro. Tá? Se ela tivesse ultrapassado o limite superior, o que seria esse limite superior? É o limite máximo esperado para uma doença na minha população em determinado tempo. E eu já iria declarar o quê? Uma epidemia. Então, o que é epidemia? Toda vez que eu tenho um aumento do número de casos de forma abrupta, além do esperado. O que é o além do esperado? É o limite superior. Então, vamos aprofundar. Então, olha só. Doença meningococcus em São Paulo. Uma série de 1960 a 1969. Aqui já fez por mês. Então, de 1960 a 1969, eu tenho aqui 10 anos. Então, ele calculou a incidência por mês dos anos de 1960 a 1969. Depois calculou a média da incidência por mês. Então, achou essa média. Depois ele calculou o desvio padrão, multiplicou por 2 e somou com a média. Achou o limite superior. Depois pegou o desvio padrão, multiplicou por 2 e subtraiu da média. Tá? E achou o limite inferior. Então ele achou tudo aquilo que ocorria aqui dentro é o esperado. É o esperado para acontecer na minha população. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, para construir. Primeiro, deve ter previamente uma série histórica, sem os anos epidêmicos. Quando eu estiver construindo um, vou mostrar para vocês. Porque é o seguinte, como eu estou calculando média,
toda vez que eu colocar um ano epidêmico, eu vou aumentar o meu limite superior. Então eu posso estar dando uma margem maior para o que seria normal de ocorrências na população. E o ideal é que ano epidêmico seja exceção, e toda exceção eu tenho que tirar, né, para que a média volte à sua normalidade. Para cada mês determina-se o valor central, o limite superior e o limite inferior. Então, para cada mês daquela série histórica, uma série histórica de 10 anos, então eu tenho 10 meses de janeiro. Então, eu tenho que calcular 10 incidências em janeiro. Então, eu tenho que calcular a média das 10 incidências dos 10 meses de janeiro. E achar também o desvio padrão. E multiplicar esse desvio padrão por 2 e somar a média. Pega esse desvio padrão, multiplicar por 2 e subtrair da média. Aí eu acho o limite superior e o limite inferior. Também posso usar o que? A mediana, e usar as frequências inframáximas e supramínimas. Mas o mais comum é usar a média e o desvio padrão. Então vamos lá. Neste tipo de construção, a média das incidências da série histórica é utilizada como índice epidêmico, ou seja, o parâmetro central. Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos 11 meses, ou seja, vamos supor que seja 11 meses de janeiro. Eu pego as incidências, somo e divido por 11, tá? Vou achar uma média de 6,6. Para determinar o limite superior e inferior, soma-se e subtrai-se da média dos desvio padrão calculado previamente na série histórica. Então, eu vou achar um desvio padrão. O desvio padrão ali no caso foi 2,6. Então, eu vou pegar o 6,6, que é a média, tá? Vou somar mais o desvio padrão multiplicado por 2. Depois vou subtrair o desvio padrão multiplicado por 2. Então, eu tenho um limite superior de 11,8 e um limite inferior de 1,4. Por que por 2? Porque 2 desvios padrões para a direita e para a esquerda, ali contém mais ou menos, tá, 95% da minha população. Então, eu consigo ter uma chance de acerto do que seria normal dentro daquela população de mais ou menos 95%. Quando eu tenho dados muito dispersos, a média não é muito indicada, aí seria indicado a mediana. Então, olha aqui, esse município aqui, X de meningite. Então, eu achei o limite superior, achei o limite inferior e achei a média. Esse limite superior também é considerado limiar epidêmico. Tendo-se o diagrama de controle de um agravo em relação à população, torna-se possível identificar uma epidemia no momento em que a incidência da doença ultrapassa o limite superior da faixa endêmica convencional, também chamada de limiar epidêmico. Então, olha só, aqui eu tenho a média, a linha preta, aqui eu tenho a média, a linha preta, e verde o limite superior. Aí eu coloco o ano que eu quero avaliar, no caso aqui 1983. Ele fez uma série histórica utilizando os dados de 1975 a 1982. Calculou a incidência por mês de cada ano, achou a média de cada ano, depois o limite superior e o limite inferior. E aí ele jogou o ano de 1983 para saber se esse ano era epidêmico ou não. Olha só, lá no mês de março ele ultrapassou o limite superior. Ele, ao ultrapassar o limite superior, eu declaro aqui uma epidemia, ou seja, porque eu ultrapassei a quantidade de casos esperado para aquele determinado tempo. Por que eu falo para vocês que seria possível mas poder observar que essa epidemia poderia acontecer? Se eu considerar o limite superior e a média, eu vejo que ele tem uma tendência de decréscimo aqui. E quando eu jogo o ano, eu vejo que de um mês para o outro ele teve uma tendência de acréscimo. Se eu tivesse utilizado por semana epidemiológica, talvez eu conseguiria ver essa linha indo ao contrário aqui, antes dela ultrapassar o limite superior, podendo ter uma epidemia. Pois bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Pois bem, pessoal, continuando o diagrama de controle, vou mostrar aqui para vocês agora como é que nós fazemos uma série histórica e um diagrama de controle.
Eu fui lá no DataSUS. DataSUS é um site do Ministério da Saúde, onde os dados de notificação compulsórias, os dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, os dados de mortalidade, de várias doenças, do sistema de vigilância em geral, são alimentados de forma semi-tabulada, onde nós podemos olhar alguns dados de forma mais tranquila, por meio do Tabnet. Então eu fui lá, no DataSUS, no Sistema de Informação de Notificação, de Agravos de Notificação, o SINAM, e peguei os dados de notificação de dengue dos anos de 2001 a 2017. Peguei por mês. Por quê? Para o diagrama de controle nós precisamos calcular a incidência acumulada por mês, para depois nós fazermos a média. E é lógico, o total de casos notificados também por ano. E a população de cada ano. Então, por quê? Para eu calcular a incidência, eu preciso da quantidade de casos e a quantidade de pessoas expostas naquele determinado tempo para aquela determinada doença. É lógico, nós vamos fazer uma incidência acumulada. Com os dados não é possível fazer uma taxa de incidência, onde a gente exclui os casos que foram a óbito, os casos que ficaram imunes, porque os dados são bem completos, mas aqui dá uma boa base para nós entendermos como nós podemos fazer um diagrama de controle. Então, a primeira coisa que eu fiz, peguei os dados de notificação por mês de cada ano e calculei a incidência. Como que se calculei a incidência? Peguei no mês de janeiro, quantidade de casos notificados no mês de janeiro, dividido pela população do ano, estimada pelo IBGE, vezes 100 mil. Peguei a população do mês de fevereiro de 2001, fiz a mesma coisa e fiz para todos os meses, gerando essa outra tabela aqui. Então, a quantidade de casos por 100 mil habitantes por mês. Então, pode ver que cada mês de cada ano eu tenho uma incidência. E aqui é a incidência no ano, a quantidade de casos para cada 100 mil habitantes. Esse foi o segundo passo. O terceiro passo, eu calculei a média, tá? A média dos anos, dos meses. Mas aí que eu fiz uma coisa diferente. Eu queria ver se o ano de 2017, é um ano epidêmico ou não. Então eu fiz, primeira coisa, uma série histórica. Olha aqui, peguei uma série histórica. Como que eu fiz essa série histórica? Peguei a incidência por 100 mil habitantes de cada ano, no total de ano, e fiz um gráfico de linha que gerou esse resultado aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, quando eu seleciono aqui, essa incidência, venho aqui em inserir, gera um gráfico de linha, certo? Peguei esse gráfico, ele está aqui, bonitinho, dos anos 2001 a 2017. A gente percebe ao longo dos anos que tem uma oscilação. A gente consegue perceber 4 picos epidêmicos. Em 2002, onde eu tive 393 casos para cada 100 mil habitantes notificados. Depois, em 2010, eu tive uma outra epidemia, 502 casos para cada 100 mil habitantes. Depois eu tive em 2013, 711 casos para cada 100 mil habitantes. Depois, 2015, 836 casos para cada 100 mil habitantes. Por que é importante a gente identificar esses pontos epidêmicos? Lembre que quando eu falei que para fazer um diagrama de controle é fundamental nós excluirmos os pontos epidêmicos. Então eu tenho 4 pontos epidêmicos aqui que eu não vou levar em consideração no meu cálculo para para saber realmente se teve epidemia no ano 2017 ou não. Por quê? Porque se eu colocar esses pontos epidêmicos, eu vou elevar a minha média e vou dar uma margem maior de casos esperados na minha população. E isso pode ser ruim, eu vou estar subestimando um potencial epidêmico muito grande. Então,
ou eu tenho que tratar sempre as epidemias como ponto de exceção, e as exceções eu tenho que retirar do meu cálculo. Então, nós já sei que o ano de 2002, 2010, 2013 e 2015 eu tenho que retirar da minha população, certo? Então, fiz essa série histórica e identifiquei isso. Então, a série histórica é bem simples, né? Então, a série histórica que eu fiz, peguei a quantidade de casos notificados por ano, dividi pela população do mesmo ano, multipliquei por 100 mil. Depois eu fiz um gráfico de linha. Isso é uma série histórica. A gente, aqui no caso eu fiz por ano, mas nós podemos fazer, por exemplo, igual está fazendo o coronavírus. O coronavírus, todos os dias eles estão colocando a quantidade de casos. Aquele também é uma série histórica. Como eu não tenho nada anterior para comparar, ele está comparando dia a dia. Aqui no caso, estou fazendo uma série histórica aqui de 17 anos, para a gente ver. Então, aí segundo, fui fazer o diagrama de controle. Quero saber se o ano 2017 foi um ano epidêmico ou não. Tá. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho que calcular a média dos anos base que vai gerar a minha base. Ou seja, do ano de 2001 a 2016. O 17 ele não entra, porque o 17 vai ser o ano de comparação. Então, calcular a média. Como que eu calculo a média? Eu somo as incidências dos meses e divido pela quantidade de ano. No caso aqui, são 16 incidências. Então, eu somo as 16 incidências e divido por 16, que deu 32 no mês de janeiro, a média. Certo? Calculei a média, bonitinho, certinho. Está ali a média aqui. Tá? Como que eu posso fazer essa média aqui no Excel? É bem simples. Vou apagar aqui para vocês verem. Eu seleciono aqui a célula que eu quero que saia a média. Venho aqui no menu, auto soma, clico na setinha, venho aqui, média. Ele já puxou tudinho, mas lembra que eu não quero o ano 2017, então venho aqui e seleciono somente os anos que eu quero, até 2016. E dou Enter. 32. Depois eu calculo o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão? Também muito simples. Vou mostrar aqui para vocês. Eu apago aqui. Desvio padrão. Seleciono a célula que eu quero que saia o desvio padrão. Vou lá no menu auto soma. Clico na setinha. Venho aqui em mais funções. Lá no mais funções, eu clico nessa setinha. Tem aqui, o tudo mais recente, mas eu vou em estatística. Lá em estatística, eu clico nela e vou procurar o desvio padrão, que no meu caso aqui já está selecionado. Selecionei, prontinho, ele vai aparecer isso no aqui. Você só vai lá na coluna que você quer selecionar, que é do mês de janeiro de 2001 a 2016, lembra que 2017 não entra, e dá Enter. Calculei o desvio padrão. O limite superior. Como é que eu faço o limite superior? Lembra? O limite superior é a média mais 2 vezes o desvio padrão. Então, vou pegar essa média e vou somar. E vou pegar o desvio padrão e multiplicar por 2. O desvio padrão multiplicado por 12 mais a média, eu achei o limite superior. O limite inferior. Vou pegar o desvio padrão multiplicado por 2, vou pegar a média e diminuir o desvio padrão. Aqui a ordem é extremamente importante. Então no Excel eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso fazer por forma, que fica mais fácil. Eu vou apagar um para vocês verem. Venho aqui na célula, digito igual, abro parêntese, tá? Pego a média, fecha parêntese, mais 2 vezes, 2 vezes, clico em cima do desvio padrão. Achei o limite superior. O limite inferior, vou fazer de novo também. Coloco igual, abro parênteses, clico na média, fecha parênteses, menos 2 vezes o desvio padrão. Achei. E assim eu faço para todos os meses. Tudinho, bonitinho. Então eu quero saber se meu ano 2017 ele é epidêmico. Então eu vou lá fazer o diagrama de controle. Então eu seleciono aqui os meses.
seleciono o ano de 2017, que é o que eu quero para comparação com os meses, a minha média. Não seleciono o desvio padrão, né? Seleciono o limite superior e o limite inferior. Venho aqui no menu inserir, gráfico de linha, primeiro gráfico. Vai sair esse gráfico aqui bonitinho, mas eu já fiz ele aqui melhor. Então aqui, ao gerar esse gráfico, primeira coisa que eu percebo, que eu tenho uma concentração de casos notificados começando a subir aqui em dezembro, tá? Mas subindo em janeiro, tá? E começando a cair em maio. Então tem uma concentração aqui, ó, de dezembro a maio. O que significa isso? Que mostra que dengue tem uma circulação sazonal. Por quê? Lembra a definição de sazonal? Sazonal são doenças que geralmente têm uma circulação concomitante com algum evento, geralmente climático. E aqui no caso, no Brasil, dos meses de dezembro a maio são meses chuvosos. E dengue, como é um arbovírus, ou seja, um vírus que tem como vetor um mosquito, e mosquitos proliferam mais em período chuvoso, aqui eu vou ter então um aumento no número de casos. Então é bem claro, em 17 anos você fazendo a média por mês, você percebe claramente que dengue tem uma circulação sazonal. Primeiro ponto. Então vamos lá. Quando eu clico aqui na média, eu vejo que aqui é o número de casos médio esperado. E o número máximo esperado está aqui, ó. E o número mínimo esperado está aqui, mas o mínimo não interessa muito. E quando eu pego o ano 2017, que é a linha azul, o que eu percebo? O ano 2017 ficou entre o máximo e o mínimo, e até um pouco abaixo da média. Então ele não ultrapassou o número máximo de casos. Então o ano 2017 não foi um ano epidêmico. No entanto, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que para fazer esse diagrama de controle eu não excluí o período epidêmico. Qual que seria o ideal? O ideal seria nós excluirmos o ano epidêmico. Como assim? Para a gente fazer um diagrama de controle, lembra? O ano 2002 foi um ano epidêmico. O ano de 2010 foi um ano epidêmico. O ano de 2013 foi um ano epidêmico. E o ano de 2015 também foi um ano epidêmico. Benigno, como você sabe disso? Porque eu fiz uma série histórica e eu identifiquei aqui os pontos. Ó. 4 pontos epidêmicos. Então aqui foi a primeira epidemia. Em 2010 ele superou 2002, então passou a ser uma epidemia. Em 2013 ele superou 2010, então outra epidemia. Em 2015 ele superou também, foi outra epidemia. Então, quando eu faço, tirando os anos epidêmicos, aí aqui eu quis mostrar uma epidemia. Então eu quis fazer um diagrama de controle para saber se o ano de 2015 foi epidêmico ou não. Então eu vou usar como base o ano de 2001 a 2014. Só que se vocês perceberem aqui, eu retirei do meu cálculo quem? O ano de 2002. Também retirei quem? O ano de 2010 e 2013. E o ano 2015 vai ser o ano que eu vou analisar. Ao calcular a média da incidência por mês, eu achei isso aqui. Tá? Então, depois que eu fiz todos os cálculos, o padrão, limite superior, limite inferior, gerei o gráfico de linha. Aí gerou esse gráfico aqui. Nós podemos ver que o padrão de sazonalidade continua, né, com meses chuvosos. Então eu vejo aqui a minha média, tá? O meu limite superior e o meu limite inferior. E eu vejo o ano 2015. O ano 2015 ultrapassou o limite máximo esperado de caso para aquele período. Então o ano 2015, tecnicamente, eu posso falar que foi uma epidemia. Então aqui são dados. Agora só um detalhezinho que não faz parte da aula. O ano 2015 foi um ano atípico, porque nós tivemos na entrada de 2014 a entrada de Zika e Chikungunya, que são doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti
e que clinicamente são muito parecidos. Então, há uma possibilidade no ano 2015, boa parte dos casos de dengue, na verdade, não serem dengue, ter sido que Zika e chikungunya. No entanto, é o que está lá descrito no SINAM, lá no Ministério da Saúde. Então, esses dados são do Ministério da Saúde, então nós vamos considerá-lo assim. Então, eu posso afirmar aqui para vocês, com certeza, baseado no diagrama de controle, que em 2015 nós tivemos o quê? Uma epidemia de dengue no Brasil. Então, são dois instrumentos muito bons para a gente avaliar as doenças ao longo do tempo. Primeiro, eu consigo ver um perfil de sazonalidade, né? Consigo ver se realmente houve uma epidemia ou não, e eu consigo ver também, ao longo do tempo, a história dessa doença, como eu vejo aqui. Então, nós percebemos que ao longo do tempo, apesar das oscilações, a gente percebe que há uma tendência de crescimento no número de casos notificados de dengue no Brasil. Muito obrigado a todos, aproveitem esse momento, estudem muito obrigado mesmo.